agora, iniciaremos agora a segunda parte da aula, né? A continuação. Estávamos falando, então, sobre a União Ibérica, ok? E finalizamos, então, dizendo que agora Portugal está sob o domínio espanhol. Então, vamos ver, então, o que significa isso na prática, né? Então, de 1580 a 1640, né, nós vamos ter uma situação bastante interessante aqui agora. Na verdade, o Brasil, ele agora, ele passa a ser colônia não de Portugal, ele é colônia da Espanha. Então, na verdade, um outro elemento bastante interessante, se o Brasil é colônia da Espanha, não mais de Portugal, então o Tratado de Tordesilhas não tem efeito mais, né? Em outras palavras, se tudo pertence à Espanha, então por isso que eu coloquei até um mapa para a gente ver aqui, olha para você ver. Aqui nessa cor mais rosa aqui no mapa, nós temos os domínios hispânicos no mundo. E nesta cor aqui acinzentada, nós temos os domínios de Portugal. Nos interessa principalmente aqui o território brasileiro, né? Mas você pode ver aí o mundo inteiro, para você ver como é que Portugal e Espanha tinham colônias espalhadas por todos os locais do planeta Terra. Então, o brasileiro pode atravessar tranquilamente a linha de Tordesilhas, né? Ele não está ferindo nenhum acordo prévio, nada. Né? Então, ele pode tranquilamente ultrapassar a linha, ele pode agora se dedicar à interiorização do território, procurar novas riquezas dentro do território brasileiro. E eu vou destacar neste momento, né, principalmente a província aqui de São Paulo, eles realmente irão levar a sério esse processo de interiorização, principalmente a procura de ouro e tudo quanto. Mas depois nós vamos falar disso, que são os bandeirantes e etc. Então, vejam só, né? Comerciantes, então, portugueses vão aproveitar a oportunidade para expandir negócios. Lembro para vocês que é uma época do chamado protecionismo. Então, um português ele não poderia comercializar com as colônias hispânicas, mas agora o protecionismo caiu, porque são o mesmo território, então os portugueses também vão expandir seus negócios, vão fazer negócios com outros locais, com outras situações da América hispânica. E aqui favorece muito a Portugal, porque a partir do Cabo Bojador, Portugal oferece escravos para os espanhóis, né? E Portugal oferece escravos também para as colônias americanas, as 13 colônias e tudo quanto. Aqui está, então, a configuração do mundo, né? Agora, um outro fato importante também, que a Espanha tem os seus inimigos, né? A Espanha é muito poderosa, e a Espanha está em guerra, principalmente com os seus vizinhos. A Espanha está em guerra com a França e com a Holanda, né? Então, também nós temos uma série de batalhas. Esta é a configuração que nós vamos ter, portanto, histórica agora. Esta configuração histórica, ela é muito importante, porque ela vai nos fazer entender a presença holandesa aqui no território brasileiro. Então, vamos ver agora a presença holandesa dentro do nosso território. Aqui está, né? Os slides que eu preparei para a gente entender a presença holandesa no território brasileiro. Lembro para os senhores, né, que o território brasileiro, então, ele tem algumas peculiaridades, né, umas peculiaridades bastante interessantes. Se nós observarmos este período que nós vamos ver agora,
Este período que nós vamos falar historicamente é o século XVII. Então, aqui no século XVII, observem algumas particularidades do território brasileiro, né? De Salvador para cima. Então, aqui está a capital, onde funciona o governo geral. Claro, tem muito mais coisas aqui para baixo, mas vamos tentar ver essa parte de cima. Aqui nós temos a parte, digamos assim, mais rica do Brasil, onde estão os mais produtivos engenhos, né? Então, toda esta região que estou marcando aqui para vocês é a região economicamente mais forte do Brasil no território. Vale lembrar para vocês que lá em cima, né, nós temos uma região bastante isolada. Vocês lembram lá da invasão francesa, né, o estabelecimento da cidade de São Luís, a lá São Luís lá em cima e tudo quanto, né? Então, o território brasileiro ele tem esta peculiaridade. Aproveitando, portanto, a fragilidade portuguesa e porque também os portugueses não podem comercializar mais com os holandeses. Olha para você ver. A Espanha também obriga Portugal a fechar os negócios, principalmente com os comerciantes de Amsterdã. Os holandeses, para sobreviver, eles precisam do açúcar. Eles ganham dinheiro beneficiando o açúcar. Então, na verdade, né, Lisboa passa para eles o açúcar mascavo e eles fazem o refinamento do açúcar e a distribuição do açúcar no território europeu. Então, eles vendem açúcar para toda a Europa. Então, eles são aqueles que se beneficiam demais da produção do açúcar. Evidentemente que agora, não podendo mais negociar com Portugal, os holandeses partem para uma nova estratégia, né? Os holandeses, então, devem e irão investir muito na conquista do território brasileiro. Agora, a Holanda tem uma outra característica muito interessante, né? A Holanda, então, ela vem para essas conquistas não o Estado, não é o Estado holandês, não é o governo holandês em si. Claro que tem o apoio do governo holandês, evidentemente. Mas essas invasões, essas incursões holandesas serão através de uma companhia, uma grande companhia, um império capitalista chamado Companhia das Índias Orientais. Ela era uma companhia de capital aberto, a primeira companhia de capital aberto do mundo. Ou seja, uma pessoa poderia comprar ações desta empresa. Então, aqui nós temos uma empresa, né? Então, nós temos uma grande companhia de comércio. E esta empresa, portanto, ela decide que, para continuar com os seus lucros, ela precisa de territórios aqui no Brasil para garantir o funcionamento da empresa, para garantir os lucros da empresa, para que os acionistas da empresa pudessem estar contentes. Então, de certo modo, ela era uma Petrobras da época, né, digamos assim, né, para a gente ser mais preciso e mais pontual. Então, os holandeses não têm alternativa. Os holandeses vão tentar dominar o território brasileiro. Então, observem o seguinte, a primeira tentativa holandesa é justamente, a primeira tentativa, são duas tentativas, a primeira tentativa é justamente na capital. Os holandeses vão vir justamente na capital, e eu acredito que eles escolheram muito mal, né, porque existem fortes defendendo a capital. Toda a estrutura administrativa está na capital. Eu lembro para vocês, o Capitão-Mor está na capital, né? Os navios que defendem o território brasileiro atracam em Salvador, atracam na Baía de Salvador. Então, foi uma escolha bastante infeliz da Companhia das Índias Ocidentais,
tomar a região de Salvador. Tanto é que eles foram derrotados, né, pelas tropas portuguesas e com a ajuda da Espanha. A Espanha é a inimiga da Holanda, a inimiga por excelência. Então, a Espanha se sente até na obrigação moral de ajudar Portugal. E a mesma coisa, né? A Espanha está defendendo o seu próprio território, já que nós estamos aí em plena União Ibérica. Observem que o ano é do ano de 1624. Aqui, ó, esta tentativa de invasão. Então, foi infrutífera. Então, é uma tentativa de invasão que gerou prejuízo financeiro para a companhia. Então, os acionistas ficaram mais tristes e decepcionados ainda. Esta Companhia das Índias, ela se reorganiza e, a partir do ano de 1630, aqui está, ela faz a segunda tentativa de invasão ao território brasileiro. Então, vamos marcar aqui, B. Esta segunda tentativa de invasão do território brasileiro se dá justamente na capitania hereditária, né, mais importante do território. Aqui, ó, é a capitania pernambucana, né, onde estão a maioria dos engenhos produtivos no Brasil. Os holandeses, então, eles simplesmente capturam o principal núcleo açucareiro do território brasileiro. Está vendo? Aqui é o principal núcleo açucareiro. E eles só vão tornar viável esta conquista por causa do auxílio de pessoas do território brasileiro, pessoas que estão extremamente descontentes com o governo português. Lembrando que o governo português ele só explora o território brasileiro. O governo português não ajuda em nada. O governo português só quer o quinto. E a Espanha não é diferente, não. Ela só quer o quinto, ela só quer o imposto, ela só quer a parte do benefício, né? Então, nós vamos ter essa situação bastante constrangedora. Então, os próprios brasileiros, né, a população brasileira, e aqui nós vamos ter uma figura, o Domingos Fernandes Calabar, também chamado Mestiço Calabar, né? Ele vai apoiar muito os holandeses, ele vai estar do lado dos holandeses. E aqui vai tomar a cidade mais importante da produção de açúcar do território, que é a cidade de Olinda, e, por conseguinte, a vizinha de Olinda, que é Recife. Tá bem? Olinda e Recife estarão sobre o domínio agora da Holanda. Olha para você ver. Então, a Holanda demora uns 4 anos para estabilizar o território brasileiro. E ela se estabiliza a partir de 1634. Ok? Mas a coisa mais importante, o dado mais importante nesta presença holandesa no território nordestino, a partir de Pernambuco, é justamente o ano de 1637. Em 1637, a Companhia das Índias manda para o Brasil o senhor Maurício de Nassau. Ei-lo aqui, Maurício de Nassau. Então, aqui nós vamos ter uma etapa muito interessante da história brasileira. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos dar uma passadinha lá no Nordeste para a gente ver o que fez Maurício de Nassau. Tá bom? Então, Maurício de Nassau. Vamos passar para o próximo slide. É este lindão aqui. Olha que gracinha, que pose que ele está, né? Oh, que beleza! Aqui está o senhor Maurício de Nassau. Lembro para vocês que ele será o personagem mais importante do território brasileiro, né? Ele será o bambambam do pedaço. O Maurício de Nassau, ele vai estar no Brasil de 1637 a 1644. Serão 7 anos
muito importantes. Serão 7 anos que nós vamos dizer assim, são inesquecíveis. 7 anos inesquecíveis para o Nordeste brasileiro. Por que são 7 anos inesquecíveis? Lembrando que Maurício de Nassau é um alto funcionário da Companhia das Índias. Então, ele representa esta empresa de capital aberto, Companhia das Índias. E ele vai, evidentemente, o que está na cabeça dele é ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro. Então, ele quer estar aqui para gerar riquezas para a companhia dele. Ele é um funcionário. Ele precisa gerar muito capital para a Companhia das Índias. Então, olha para você ver. Primeira coisa que ele, como capitalista moderno, vai fazer é estabelecer uma série de empréstimos. Olha para você ver como é que é interessante. Os empréstimos vão desenvolver a atividade açucareira. Lembrando que os holandeses garantem a compra. Gente, investir no engenho era a melhor coisa do mundo. A produção era toda comprada pelos holandeses. Estava garantido, portanto, o lucro. Os holandeses compravam e você ainda recebia empréstimo. Então, os holandeses ganham em vários aspectos. Os holandeses ganham os juros do empréstimo, evidentemente, que ele vai ter que resgatar também aquele valor posteriormente, mas ele tem os juros, e ele ganha principalmente a mercadoria, o açúcar, que é fundamental para a economia holandesa, para a riqueza holandesa. Então, ele vai gerar muito lucro para a Companhia das Índias Ocidentais. Então, é bom para a Companhia das Índias e é bom para o próprio brasileiro. O próprio brasileiro ele tinha que investir do próprio bolso. Aqui agora não. Então, ele vai receber o empréstimo. Ele vai poder investir no próprio negócio. E outra coisa, ele tem garantido o comércio. Ele garante que o produto será vendido e tudo quanto. Então, é bom para os dois lados. Então, é uma época de muita prosperidade. Então, Maurício de Nassau é um salvador da pátria, Maurício de Nassau, um homem muito importante, porque ele vem salvar a economia brasileira. Agora, Maurício de Nassau, ele também vai enfrentar uma situação muito importante, que de vez em quando aparece também como questão do Enem, e ela é importante dentro do contexto do Brasil. Lembro para vocês o seguinte: os holandeses, eles chegam no território, eles dominam o território brasileiro a partir de 1930, tá ok? E os holandeses são protestantes. Eles são protestantes, então, do protestantismo, são puritanos, principalmente. E eles, então, protestantes puritanos, ou seja, calvinistas, brigam muito com os católicos. E o que acontece? Os protestantes vão dominar um país católico. Então, vai estabelecer uma guerra religiosa aqui dentro do território brasileiro. Então, os protestantes vão matar muitos católicos. Nós vamos ter várias cenas no Nordeste brasileiro de massacres de católicos. Eles vão invadir igrejas, eles vão proibir o culto. Então, isso a partir de 1930. E olha para você ver, o conflito religioso vai ser uma coisa que não existia no Brasil e passa a existir a partir de agora. O protestante, então, vai matar muitos católicos. Inclusive, nós temos até os mártires, os mártires brasileiros, os protomártires lá do Rio Grande do Norte, por exemplo, muitas pessoas que serão mortas por esses protestantes. Vão derramar muito sangue. Então, existe uma guerra estabelecida no território brasileiro. E Maurício de Nassau, então, ele vai ter que resolver esse problema. E Maurício de Nassau, de modo muito ardiloso, ele concede liberdade religiosa. Então, o culto católico pode continuar.
e se estabelece também o culto protestante. Então, ele vai resolver o problema religioso com a liberdade religiosa, né? Mas lembro para vocês, os católicos estão com muita raiva e os católicos têm desejo de vingança. Os senhores sabem que é uma coisa que eu digo muito em sala de aula, né, que eu falo sempre com vocês, não é muito bom mexer com religião, cutucar onça com vara curta, né? Os católicos, vocês lembram lá das guerras de reconquista, vocês lembram da Inquisição, né? A Inquisição hispânica, a Inquisição da Espanha condenou mais de 340 mil indivíduos. A Inquisição portuguesa condenou mais de 29 mil pessoas, né? Nem todos morreram, né? Na verdade, um mínimo morreram. Desses condenados, talvez 10% foram jogados na fogueira, ou talvez até menos. Mas, de todo modo, é um modo da igreja se vingar, né? E a igreja não vai esquecer, principalmente o sangue derramado, né? Então, os protestantes, então, quando os holandeses forem embora, vão sofrer muito com os católicos, porque vai ser o momento da vingança. Uma outra coisa muito importante é que a Companhia das Índias Ocidentais investe também no embelezamento da cidade. E aqui ganha força a cidade de Recife, né, que futuramente será a capital. Nós vamos ter depois até uma guerra civil, né, entre Olinda e Recife. Depois vamos falar disso, que é lá dos mascates e tudo quanto. A cidade de Recife, então, vai passar por um processo de urbanização, né? Esse processo é patrocinado pela Companhia das Índias. Então, nós vamos ter o estabelecimento de uma vida cultural no Recife. Olha que coisa interessante. Nós vamos ter, então, teatro, nós vamos ter museu, né? O Recife vai ser uma cidade linda e maravilhosa, né? Por causa do dinheiro vindo da Holanda. Então, será um local das artes, será um local da ciência, da educação e etc. E é muito interessante que Maurício de Nassau, mesmo sendo um funcionário de uma empresa e representa o governo holandês, Maurício de Nassau ainda cria as câmaras das vilas, né? Essas câmaras, chamada Câmara dos Escabinos, garante participação política nas decisões para as pessoas. Claro que aqui, como nós falamos de participação política, nós vamos lembrar principalmente das pessoas que têm mais recurso financeiro, né? Então, olha, por isso que Maurício de Nassau é tão importante, meu caro estudante. Olha tanta coisa que ele fez, olha tanto benefício que ele trouxe para o território brasileiro, né? Só que Maurício de Nassau, ele não fica para sempre no território brasileiro. Ele não fica aqui no território o tempo todo, né? Ele vai ser afastado em 1644. E eu lembro para vocês que Maurício de Nassau, então, ele é afastado, ele volta, então, para a Holanda com a Companhia das Índias, né? Ele vai voltar para casa e nós vamos ter aqui o final da União Ibérica. A União Ibérica termina em 1640. E, evidentemente, que agora Portugal, sem a Espanha, vai querer o território de Pernambuco de volta. Vai querer o território de Pernambuco de volta. Era um direito de Portugal, né? E Portugal tem boa relação com a Holanda. Então, Portugal e Holanda vão chegar a um acordo. Para que os holandeses não fiquem com muito prejuízo econômico, Portugal vai conceder 10 anos ainda de domínio do território para a Holanda. Claro que a Holanda vai pagar alguns tributos a Portugal. Está vendo? Que vamos ter 10 anos ainda de presença holandesa. Então, até 1650, o território será garantido aos holandeses. Só que acontece o seguinte, então os holandeses vão tirar Maurício de Nassau, vão trazer um outro representante. Por que vão tirar Maurício de Nassau? Porque Maurício de Nassau
criou muito vínculo, né, muita amizade com os brasileiros. Então, neste momento preciso da história brasileira, a Companhia das Índias, ela deseja neste momento reaver os empréstimos. Tá vendo? Ela deseja reaver os empréstimos. E ela tem que aumentar o controle para garantir o lucro. Ela tem que, em poucos anos, recuperar tudo que ela investiu no Brasil. Então, ela tem que aproveitar este momento para ganhar dinheiro. Né? Ela tem que aproveitar esse momento para ganhar dinheiro. O que ocorre, então? Logicamente, o nordestino, né, vai apresentar uma resistência. Vai apresentar uma resistência. Por quê? Ele não quer pagar. Simples assim. Ele não quer pagar o empréstimo que ele havia recebido. Então, nós vamos ter uma situação de convulsão social. Nós vamos ter uma situação muito ruim no território brasileiro. E essa situação ruim, ela não afeta Portugal, né? É uma situação que afeta diretamente a Holanda. A Holanda investiu no território brasileiro e agora os brasileiros não querem pagar os empréstimos. Então, aqui nós vamos ter o próximo passo. Qual que é o próximo passo aqui nesse processo? É a chamada insurreição pernambucana. Aqui está ela, insurreição pernambucana. Esta insurreição pernambucana, ela vai ser justamente esse processo de resistência. Olha, Portugal volta a ser um país autônomo em 1640. Agora a família Orleans e Bragança vai estar no comando, né? Aqui nós temos a figura de Dom João IV, que é o rei de Portugal. Ele vai fazer aquele acordo que eu já falei com os senhores, né? Entretanto, né, depois da demissão de Maurício de Nassau, então Maurício de Nassau vai ser mandado embora, né? A situação vai ficar terrível no território brasileiro. Tá vendo? Então, o que nós vamos ter aqui de fato importante? A Companhia das Índias vai intensificar a busca por lucros e vai pressionar as pessoas. Então, evidentemente, né, aqui nós vamos ter uma situação bastante pitoresca. Então, o povo brasileiro, o nordestino, está contra a Companhia das Índias e o povo vai ser apoiado pela igreja. Lembra daquela situação que eu falei com vocês? Que a igreja estava com aquele desejo de vingança? Os católicos, então, não tinham esquecido as mortes, não tinham esquecido os mártires. E os católicos vão se associar às pessoas e vão, então, organizar a insurreição pernambucana. Diversos grupos sociais têm interesse na expulsão da Holanda, né? Então, nós temos a força do braço do povo e nós temos a força da intelectualidade, da mente da Igreja Católica. Então, olha para você ver. Os luso-brasileiros, então, vão realizar uma série de batalhas contra os holandeses, que são chamadas, nos livros de história, de batalhas dos Guararapes, então, nesta região do território brasileiro. Claro que os holandeses não terão como lutar com os brasileiros. O número de pessoas, o próprio Estado português vai apoiar, né, vai oferecer armas, o próprio exército que defende o território em Salvador vai subir para lutar contra os holandeses. Então, os holandeses vão se render em 1654, olha para você ver, né? E, evidentemente, que aqui, para Portugal continuar comercializando os seus produtos, Portugal precisa chegar a um acordo com a Holanda. E Portugal chega a um acordo com a Holanda somente em 1669, né? Vai pagar uma indenização
para que a Companhia das Índias possa não levar tanto prejuízo assim. Aqui está, meu caro estudante, uma pintura mostrando justamente a Batalha de Guararapes, né? Esta pintura de Vítor de Meireles, aqui está, vencida pelos brasileiros. Então, esta Batalha dos Guararapes, ela coloca fim à presença holandesa no território brasileiro. E muita gente considera, né, e considera de um modo correto, a Batalha dos Guararapes marca uma coisa histórica fundamental para o Brasil. A partir, portanto, da Batalha dos Guararapes, o Brasil tem um exército. Olha para você ver, o Brasil tem um exército. E esse exército vai ser utilizado demais. No próximo capítulo, nós vamos ver uma série de rebeliões nativas e separatistas. No próximo capítulo, nós vamos tratar disso. E o exército brasileiro vai ter um papel preponderante na resolução destes problemas, né? Então, aqui nós temos o estabelecimento de mais uma instituição no território brasileiro e uma instituição muito poderosa, por sinal, que é o Exército. Ok, meu caro estudante? Então, está aqui, insurreição pernambucana. Então, a insurreição pernambucana é para colocar os holandeses para fora. Então, a gente observa que é muito mais complexo, né, a presença dos holandeses. E a presença dos holandeses foi muito benéfica para o território nordestino. Os holandeses, então, vão tomar certo prejuízo, né? Porque, evidentemente, eles não terão resgatado tudo aquilo que eles emprestaram aos brasileiros. Então, tá aí, ó. Então, nós vimos as invasões. Nós vimos, então, a primeira parte deste capítulo. Lembrando que eu dividi este capítulo em 3 partes, né? Nós já falamos no início da aula. A primeira parte trata das invasões, a segunda parte vai tratar das bandeiras, e a terceira parte vai tratar de Marquês de Pombal. Então é isso, meu caro estudante. Eu vou finalizar nossa aula aqui agora e vou deixar justamente os bandeirantes para a semana que vem.